Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando agora a Palavra do Cardeal, que é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. Bom domingo para o senhor. E bom domingo para vocês também. Hoje, último domingo de agosto, mês das vocações. E qual é a vocação de hoje? Vocação do catequista, né? Quando a gente tem 5 domingos, uma vocação é do... Especial. É especial, do catequista. É uma vocação linda, né? Bonita, né? Na igreja, né? É, e que o Papa Francisco recentemente reconheceu, né, como um ministério. Conferido a leigos, sem ter em vista o sacerdócio ou diaconato, né? Então, ministério na igreja significa serviço organizado, reconhecido, instituído. Nem sempre são serviços oficialmente instituídos, mas reconhecidos enquanto tais, importantes para a comunidade. E a catequese, ou catequista, exerce um serviço muito importante. É um trabalho bonito e generoso, né, Dom Odilo? Sempre foi muito generoso, porque as pessoas se dispõem a fazer isso com generosidade de coração, né? O catequista é um pedagogo, né? Pedagogo da fé. É verdade. Que, portanto, com jeito, ele primeiro sendo alguém que crê, que tem amor a Deus, aos irmãos, à própria fé, à própria igreja, ajuda os outros, né? Que sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens ou adultos, ajuda os outros a fazerem um caminho de fé, ajuda os outros a se entrosarem na vida da comunidade de fé. Em última análise, leva as pessoas ao encontro de Deus. Verdade. Nós vamos falar mais sobre o catequismo. Eu queria começar, como a gente sempre faz, o Dom Odilo sempre nos orienta para a gente entender, compreender e absorver o Evangelho. Hoje o Evangelho que nós teremos em todas as missas é Marcos. Ele tem bastante pedacinho. Marcos, capítulo 7, de 1 a 8, depois de 14 a 15 e depois de 21 a 23. Mas interessante, a ideia central, Jesus chama a atenção e numa frase interessante: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, né? A vontade de Deus, o mandamento de Deus. Sim, é uma das discussões de Jesus com os chefes do povo, os chefes religiosos do povo, escribas, fariseus, doutores da lei, que naturalmente tinham, digamos, o poder religioso na mão e, de alguma forma, mandavam na comunidade a partir desse poder religioso. E, a partir da lei de Moisés, eles tinham multiplicado as regrinhas, as normas, rituais de convívio e assim por diante, que Jesus coloca em xeque quando ele diz: olha, vocês acabaram esquecendo o principal, o mandamento de Deus, para dar toda esta atenção a mandamentos, a leis que vocês criaram, né? E, sobretudo, pede, né, que estejam mais atentos ao que Deus pede: misericórdia, amor ao próximo, justiça, retidão, né, honestidade. É este o verdadeiro culto que Deus quer, mais do que simplesmente uma religião exterior, formal, que está certinho nas regras e tal, mas o coração pode estar longe. É o que os profetas também diziam: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E o que Jesus também dizia no Evangelho de São Mateus, que nós lemos alguns domingos atrás, nós lemos alguns dias atrás, onde Jesus diz: vocês, escribas e fariseus, são parecidos com sepulcros caiados. Sepulcros por fora brancos, né, com cal, né, pintados, brancos, bonitos, por dentro cheio de podridão, de ossos, de mortos. Quer dizer, o que mostram por fora não é o que tem por dentro. E Jesus chama a atenção para a necessidade de ir ao essencial na religião, ir ao que é importante na religião, que é a humildade, que é a verdadeira fé, a sinceridade diante de Deus. Ninguém queira enganar a Deus, né? Deus não gosta de ser enganado e não se deixa enganar. Mas você tem uma coisa que deixa Deus irritado, é alguém querer enganar Deus, né? Então é isso que Jesus está falando. O senhor tocou a hipocrisia, é uma coisa também que deixa Jesus meio como ojeriza, né?
Jesus sempre toca nessa falsidade, coisa, a falsidade, o fingimento, falsidade, né? De não ser honesto, não ser sinceros, não ser verdadeiros, reais, né? E buscar a religião, às vezes, até para dar uma burlada na vontade de Deus, até isso é uma das coisas, né, que deixava Jesus também. Exatamente, é o que se tentava justamente com o jeito exterior arrumadinho, isso, enganar a Deus, porém o interior estava todo desarrumado. Verdade. Por isso que Jesus repete a palavra dos profetas, sobretudo Isaías: misericórdia é que eu quero, é o que eu quero e não sacrifícios. Dom Dilo, eu queria voltar no assunto do catequismo, porque o senhor tocou em algo tão interessante. O Papa, ele, de certa forma, ele elevou o status do catequista na igreja, né? A gente tem, como o senhor falava do ministério, a gente já constituído o ministério do leitor, o ministério do acólito, né? São depois tem os ministros ordenados, né? Sim, tem os ministros ordenados, o né? Diácono, o padre, o presbítero e o bispo, isso, são ministros ordenados, então, né? E o Papa, ele eleva, né, a categoria de ministério reconhecido na igreja, né? E reconhecido já porque é importante. Isso, já era um ministério, mas agora tem um reconhecimento oficial, né? Sim. Na sua carta sobre o catequista, que o Papa, algum tempo atrás, justamente deu esta possibilidade de as dioceses fazerem um reconhecimento do Ministério de Catequistas e encarregou as conferências episcopais de se entenderem lá em cada país sobre como proceder, para que não haja muitas diferenças, uma diocese faz assim, outra faz diferente, né? Não haja muitas diferenças. E aqui no Brasil isso ainda não foi feito. Porém, os catequistas aqui no Brasil são muitos, trabalham muito, tem se dado bastante atenção já aos catequistas. E agora nós teremos que dar esse passo também para, de alguma forma, nos colocar, os bispos, né, de acordo sobre como fazer para o reconhecimento dos catequistas como ministros da igreja. Sim. É claro que isso requer uma preparação a mais, uma verificação, requer um acompanhamento. Então, e formação também, né? Eu achei a formação muito importante. Uma formação mais apurada. E depois certas diretrizes que devem ser seguidas. E aí, por aí, os bispos depois vão fazer em cada diocese. Nesse dia que a gente celebra o catequista, eu acho importante também lembrar que antes do catequista regular que nós encontramos na paróquia, né, existe um trabalho de catequese muito bonito feito pela família, que não pode ser negligenciado também. Né? Os primeiros catequistas são os pais. Dentro da família existem muitas possibilidades de ter esta iniciação à vida cristã já dentro da casa. Sim. Mas, volto a repetir, os pais são muito importantes. Sim. O exemplo dos pais, o jeito que eles rezam, o jeito que eles Sim. falam de Deus, falam da igreja, ensinam... O exemplo, né, às vezes, né? E depois ensinam as primeiras orações, ensinam a fazer o sinal da cruz, falam de Deus, a criança aprende e gosta até mesmo de repetir a oração, fazer o sinal da cruz. Eu acho bonito, né? Um dia me contou um pai bastante jovem, né? Dizendo que ele tem 2 filhos pequenos, dizendo que se puseram à mesa para tomar refeição e os filhinhos não quiseram comer. E disseram: pai, nós não rezamos. Olha que bonito. As crianças já sabendo que antes da refeição se reza, e até cobraram dos pais. Mas isso é bonito quando os pais transmitem isso, os filhos não vão esquecer. Muito interessante. Eu lembro uma vez, num programa desse, o senhor me chamou a atenção, o senhor falou assim, na paróquia, na diocese, né, o padre e o bispo são os catequistas primeiros, os primeiros responsáveis pela catequese. São os primeiros responsáveis pela catequese. Pois o trabalho do padre, claro, da evangelização, o anúncio do evangelho, a formação na fé dos seus paroquianos, do seu povo, e o bispo na diocese é o primeiro encargo, é a primeira, digamos, responsabilidade do padre, do bispo, é formar os seus filhos espirituais Sim. na fé. E, portanto, organizar a catequese, organizar de outras formas a formação cristã de jovens, adultos. Depois,
o próprio exercício da liturgia é também uma catequese. Acaba sendo catequético, mistagógico mais que tudo. Mistagogia, o que é? Bem, mistagogia é rezar e catequizar. De alguma forma, rezar contemplando os mistérios de Deus. A liturgia se presta a isso, né? É muito interessante. Né? A própria homilia na missa é um momento catequético muito importante. Mas eu acho que o principal dever do bispo, do padre, é organizar a catequese, organizar a formação cristã. Não vai fazer tudo, mas forme catequistas, forme pessoas que possam depois formar outros. Forme os pais para que eles desempenhem bem o seu papel de pais como catequistas em casa e assim por diante. Dom Odilo, nós terminamos. Eu queria que o senhor então abençoasse principalmente todos os catequistas que desempenham esse trabalho tão importante em todas as nossas comunidades. Né? E convido a lembrar hoje na missa os catequistas que foram nossos. Eu lembro, eu tive 2 catequistas na minha infância que me marcaram muito. É claro, os primeiros catequistas foram meus pais, o contexto da minha família, mas 2 catequistas me marcaram muito, já faleceram. Eu vou rezar muito especialmente por eles. Faça o mesmo porque eles deram para a gente algo muito importante e valioso. Que Deus os recompense. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.